porque a prova de matemática do Colégio Militar é uma prova extremamente difícil. É uma prova que exige muito do aluno, ela vai muito além ali daquele conhecimento básico do aluno de 10 anos de idade ou do aluno de 14, 15 anos de idade, quando está indo para o ensino médio. E a gente sabe que a matemática é o terror de muita gente por aí. Causa até arrepio em alguns quando eles escutam. O que você tem a dizer de forma geral sobre essa prova? É para ter medo mesmo? É para fugir? É para se preparar que dá certo? O que você tem para falar sobre isso? Bom, gente, tudo bem? A princípio, quando a gente usa o termo medo, eu já não gosto. Prova é para ser respeitada, jamais temida. O medo, ele nos congela, o medo, ele nos paralisa. Qualquer um que, quando criança, aí já passou uma noite com medo, seja devido a alguma chuva mais forte, um barulhinho diferente que escutou dentro de casa, um cachorro que te acuou, você sabe, medo trava. A gente sente isso, o medo ele congela. Então a prova não foi feita para alunos que têm medo. Prova não é feita para aluno que se intimida diante do desafio. Prova é para aluno arrojado. Prova é para aluno confiante. Prova é para aluno que estudou, porque esse sentimento, esse preparo, essa confiança, ela vem, obviamente, com a qualidade técnica que você desenvolveu no processo de estudo. E aí você se sente encorajado, e a matemática ela faz isso. Os alunos que eles conhecem a matemática de verdade, eles têm uma característica muito especial, muito interessante, que é a característica de serem desafiados. Eles ficam assim, encucados, ficam revoltados quando eles não conseguem fazer uma questão, quando eles não conseguem desempenhar bem, quando eles caem em alguma pegadinha, como se diz, né? Eles ficam revoltados. Simplesmente não existe aceitação na vida desse aluno. Ele se torna um aluno ali inquieto, revoltado com o erro e inconformado. Essas são as caracterizações até que eu prefiro citar. E é isso que vai fazer o aluno se desenvolver, fazer o aluno crescer, porque ele vai querer ficar cada dia maior, melhor, e a gente, como professor, como liderança, a gente fica naquela função de trazer novos desafios, novas dificuldades o tempo inteiro na vida desse aluno. Eu vejo com frequência no fórum de Tira Dúvidas do nosso curso online, que às vezes eu acho que alguma aula que você prepara uma pegadinha numa questão, aí os meninos fazem a questão lá enquanto você dá tempo para eles, né, no online, aí de repente eles erram, aí eles caíram na pegadinha, aí depois você mostra a resolução. Cria um burburinho danado, eles ficam loucos lá no chat, mandando mensagem, e ficam revoltados porque erraram a questão, e às vezes era uma coisa meio boba, assim, que eles deram mole, né? Então cria esse sentimento de revolta mesmo quando o aluno erra. Cria um alvoroço, cria assim, é um movimento, é um motim mesmo ali, uma insurreição, e esse é o verdadeiro sentimento que a gente ali dentro das nossas atribuições como liderança no processo, que a gente tenta desenvolver no aluno. Essa não conformidade com o erro, essa não aceitação. Porque o aluno, quando ele não aceita realmente, ele fica inquieto e aí eles ficam loucos. E no momento que eles, às vezes, você nem precisa de terminar, você nem precisa de concluir o raciocínio, a ficha deles já cai, né? Tipo, nossa, errei uma bobeira. Nesse momento, você vê, tem aluno assim, é engraçado, a revolta é tamanha da não aceitação do erro. Tem alguns que choram. Ah, professor, eu errei. Eu falei, não é problema. Errar faz parte, o sentimento muito genuíno. Eu admiro essas pessoas que são inconformadas, que a revolta é tamanha que às vezes o aluno chega a chorar. E aí a gente abraça, fala, não tem problema. Errar é uma ferramenta de construção de conhecimento, de identificação onde você precisa evoluir, onde você precisa melhorar. E, enfim, eu sempre falo com os meninos, que bom que vocês têm essa não aceitação, essa não conformidade em relação ao erro. Tá, agora um desafio, Vitor, para a gente ajudar o pai e a mãe que está assistindo a gente lá de casa. A gente sabe que tradicionalmente, eu não sei se isso é cultural só no Brasil não, tá? Mas a gente sabe que tradicionalmente as pessoas têm um distanciamento da matemática. As pessoas têm medo, às vezes, da matemática. As pessoas acham que aquilo é um bicho de 7 cabeças. E eu atribuo isso, vocês sabem que eu sou revoltado com o sistema de ensino tradicional, eu atribuo isso a professores ruins que traumatizaram os alunos no passado, que não ensinaram matemática de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma inteligente. Chegavam para o aluno e falavam que o aluno tinha que decorar 1 milhão de fórmulas, ele nem sabia o que ele estava fazendo ali.
E isso acaba criando um certo distanciamento. Isso acontece não só com os meninos, eu vejo lá no curso, tanto no online quanto no presencial. Eu vejo que isso acontece com os pais também. Então os pais já chegam pra gente assim, meu Deus, eu peguei aquela prova de matemática lá, eu não saí do lugar, meu filho não vai dar conta, imagina uma criança de 10 anos. Então isso cria um sentimento de angústia neles muito grande. E esse sentimento, agora é o desafio que eu quero te fazer aqui. Vamos lá. Ele é justamente contrário à característica principal que você falou aqui agora de um aluno que vai muito bem na prova de matemática, que é aquele aluno corajoso, desafiador, aquele aluno que vai para cima da questão. O que a gente vê de forma geral é que os alunos eles ficam com medo, eles ficam com receio. Os pais, as mães, eles ficam com medo, eles ficam com receios. Muito, inclusive, deixam de fazer a prova, deixam de tentar fazer o processo seletivo porque estão com medo. O que a gente faz com esse perfil de aluno? Como que a gente trabalha essa característica nele da coragem? Como que a gente desenvolve confiança nele? Como que a gente consegue? A gente tem vários exemplos para citar aqui, inclusive, que o aluno chega dessa forma, eu odeio matemática. Igual aquele lá que dava aula particular no final lá e cobrava mais Cobrava, caro a hora aula, tava cobrando lá na escola dele, a hora aula dele tava mais cara que a minha. Chegou lá, odiava matemática, não sabia nada, de repente virou professor de particular dos amiguinhos lá que estavam de recuperação. Então me conta aqui, dica para esse pai, para essa mãe que está vivendo esse momento, que já está traumatizado com matemática e o filho também. Como que a gente desenvolve essa característica? Olha, eu gosto muito de fazer esse tipo de análise no início, na raiz do problema. Ao meu ver, existe uma questão social realmente na sociedade. Existe esse discurso chato, ao meu ver, que de certa forma, fica demonizando a matemática. Então, assim, o menino nasceu, daí a pouco vai chegar um tio, uma tia, um padrinho, alguém vai falar na orelha dele. Ó, daqui a pouco você vai trombar com uma tal de matemática aí na escola, aí você vai ver, terrível a matemática, aí a prova de matemática é assim, assim, assado. Aí o menino entra na escola, já começa aquele discurso, que a matemática é isso, que a matemática é aquilo, que a matemática é isso. Olha, então, assim, quando você tem o primeiro contato, já foi tanta expectativa negativa... que o negócio já vira um problema realmente, quando na verdade não é. Tá. Posto isso, quando a prova toma essa caracterização, essa dimensão, a ponto da gente estar aqui discutindo uma prova de matemática. Por quê? Porque os pais têm acesso à prova e eles acharam difícil, não sei o quê, e vai daqui, vai dali. Isso chega aos meninos. Então, assim, uma criança que na vida escolar já passou por várias matérias e ali dentro já tinha, antes dele chegar no ambiente, um discurso de que a matemática é a pior, a matemática é isso, a matemática é aquilo. Olha, tem alunos que vão super bem em matemática, outros que não vão super bem. Não existe essa questão de que a matemática é uma ciência mais difícil que as outras. A matemática, por definição, ela trabalha muito o raciocínio lógico e a capacidade de você tirar conclusões a partir de ideias que já foram postas. Dentro disso, o que acontece com a forma como o nosso ensino foi desenvolvido? Para facilitar essa questão de ensino matemático que envolve muito raciocínio, muito pensamento, e isso demora tempo. Se você pegar aí hoje na nossa educação, nas escolas, é aula de 50 minutos, 1h40, não dá tempo de você trabalhar um conteúdo realmente de uma forma a raciocinar, pensar, debater. E aí veio a mecanização. A forma que a escola foi construída, desde o passado, ela foi construída para atender uma demanda fabril, para formar operário, para formar peão, para formar repetidor. Justamente. Não foi criada idealizando um ser pensador de forma geral. Não existe nem tempo para isso. Exatamente. A forma que o conteúdo programático é posto é ridículo. Imagina você ensinar um conteúdo matemático mais elaborado ali com 50 minutos. Trabalhar conceito e a partir do conceito você conseguir desenvolver uma ideia. E aí sim, depois que você tem conceito, desenvolvimento de ideia, você cria uma generalização. Só que a parte conceitual e a parte da ideia simplesmente foi abolida do nosso processo de ensino. Exato. Fica só a mecanização. Então, assim, hoje, matemática, por que fica tão chato? Porque é um negócio que você fica sem entender. É um monte de conta. Coloca todo mundo pra fazer conta o tempo inteiro. Principalmente na educação básica, tá? Fundamental 1 e 2 aí, principalmente.
é o tempo inteiro fazer conta e memorização de algoritmos. Aham. Então fica super chato. Aquilo ali você não aplica em nada no seu cotidiano e tal. A gente, por outro lado, e é até engraçado, que chega no início do ano, a gente vai lá e passa, né, a dinâmica das nossas aulas para os pais, e aí falou, ó, 4 horas aula de matemática. Ah, meu filho não vai aguentar, como assim? 4 horas aula de matemática? Falei, ó, deixa comigo. Sabe o que eu escuto às vezes? Vai acabar com a infância do meu filho. Ah, vai acabar com a infância, sim, vai acabar com a infância. Acaba. Celular não acaba, não. Não, né? Porque aí, assim, o celular pode, porque aí dá folga pra todo mundo. O celular pode, doce à vontade pode, acordar a hora que quer pode, mas estudar matemática 4 horas não pode, não. Acaba. Sabe o que a Giovana me falou? Giovana foi a nossa aluna, ela foi aprovada agora em 2024 para 2025, né? A Giovana esteve lá no cursinho esses dias e ela tava conversando com os meninos, ela falou um negócio que eu achei fantástico. Ela falou que quem tem disciplina tem liberdade. Uhum. Que com a disciplina vem a liberdade. Ela fez 2 anos de cursinho. E eu fico muito tranquilo em, inclusive, citar o nome dela aqui, porque a Giovana é uma aluna muito... Como é que eu vou falar? Ela se doa muito pros meninos. Eu achei muito legal. Assim, a gente conversa direto, eu já até falei com ela que eu uso muito exemplo dela. E ela realmente vai lá e fala assim, olha, no meu primeiro ano eu tava no fundo do poço, eu não fiz nada. E de certa forma ela demonstrou que ela realmente não conseguia, que às vezes era vontade dela. E eu vejo isso em muitos alunos, que é vontade dos alunos estudar, mas eles não conseguem. Uhum. Sabe o que é isso? E a Giovana falou isso maravilhosamente bem? Disciplina. Porque a disciplina, ela te liberta, você não fica encarcerado. Quem não tem disciplina, por mais que tenha vontade, que queira, não consegue ficar sentado o dia inteiro estudando. Escolha, né? Não tem poder de escolha. Perfeito. É isso. Quem não tem disciplina não tem poder de escolha. Simplesmente não consegue fazer o que tem que ser feito. Uhum. E a Giovana falou isso, que o dia que ela desenvolveu a disciplina, ela se sentiu livre. Uhum. Ela se sentiu com poder de escolher. E ela falou mesmo, falou, olha, hoje se eu quiser sentar o dia inteiro e estudar, eu sento e estudo o dia inteiro, isso é uma escolha minha. E eu não vou ficar frustrada, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar chateada, Uhum. eu vou ficar feliz. Aí ela foi lá no cursinho e falou, olha, minha vontade é de ficar aqui o dia inteiro. Uhum. Isso pra mim, assim, foi uma demonstração, um exemplo pros outros alunos maravilhoso, porque ela tendo disciplina, ela escolhe o que é que ela quer fazer. Sim. Ela que decide. E o corpo dela, a mente dela não vai sabotá-la, sabe? Então, pra quem quer ter um desempenho legal na matemática, é isso. Como na matemática, na vida ou qualquer setor que for, tem que ter disciplina e tem que se dedicar. Se você quiser ter excelência em alguma atividade que você exerça, sair do medíocre, do senso comum, do mediano, é dedicação.